Saúdo a Santa Irmandade com a Santa Paz de Deus. Aqui é Achar Nascimento falando e sejam bem-vindos a mais um estudo do canal CCB Estudos. A paz de Deus. Seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Então, o nosso tema de estudo de hoje é: o fim da lei é Cristo? Para iniciarmos, vamos ler a passagem de Romanos 10, verso 4, que é o ápice do nosso estudo. Está escrito: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos inicialmente pegar, que é essencial, da forma original que foi escrita esta passagem, que é no grego antigo, o grego koiné. Está escrito da seguinte forma: telos gar nomo Christus, eis dikaiosinen pantiton pisteonti. Então, ao observarmos a forma original que esta passagem de Romanos 10,4 foi escrita, que é no grego koiné, nós podemos observar o substantivo dikaiosinen, que significa justificação, certo? Então, na verdade, como está escrita esta passagem? Vamos ler: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Bom, é essencial, primordial para compreendermos esse estudo, nós sabermos a grande diferença entre santificação e justificação. Apesar de ambas as situações terem que encaminhar de mãos dadas, há uma enorme diferença entre elas, mas nós veremos elas agora. Como nós podemos ver em Êxodo 19, verso 6, Deus estabeleceu a sua aliança com aquele povo, com o povo de Israel, dando os seus santos mandamentos para que eles fizessem o que a partir do cumprimento dos seus mandamentos? Se tornassem uma nação santa, ou seja, diferente das demais nações pecaminosas que existiam na terra. E esses mandamentos, esta aliança, esta forma de viver em santidade, apartado do pecado, não era vedado somente ao povo de Israel, e sim para qualquer estrangeiro, qualquer gentil, que quisesse abandonar seus costumes pagãos, seu estilo de vida pecaminosa, e quisesse fazer parte do povo não de Israel, mas do povo de Deus, conforme nós podemos ler em Números 15, verso 16. Então, qualquer povo, qualquer nação que quisesse se tornar uma nação santa, fazer parte, então, desta nação abençoada, desta nação santificada, deveria guardar os mandamentos de Deus e automaticamente estaria também compactuando com a sua aliança. Então, a santificação só é possível ela ser alcançada guardando os mandamentos de Deus, pois guardando os seus mandamentos, nós vivemos em uma vida em santidade, pois nós vivemos apartados de uma vida de pecados, ok? Vamos ler então o que Deus falou sobre a guarda dos seus mandamentos para a santificação na passagem que eu citei anteriormente, de Êxodo 19, versos 5 e 6. Vamos ler comigo. Está escrito: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então a intenção de Deus era formar uma nação santa, tanto de israelitas quanto de estrangeiros, pois todos são a sua criação. Todo homem, todo ser humano é a sua criação. Mas para se achegarem a Deus e fazer parte da sua nação abençoada, todos deveriam guardar a sua lei, ou seja, o conjunto dos seus santos mandamentos. Então vocês acabaram de entender o que é santificação. Santificação nada mais é do que viver uma vida em santidade, longe do pecado. É o inverso de uma vida pecaminosa e só é alcançada a partir do momento que você segue os mandamentos de Deus. Bom, agora vamos ver no que se trata sobre justificação.
O ato de se tornar justificado na presença de Deus nada mais é do que você ter seus pecados perdoados, as suas transgressões removidas, ou seja, você se tornar novamente limpo na presença de Deus. Onde o primeiro passo é nós nos arrependermos dos nossos pecados e recorrermos à sua misericórdia. Bom, vamos primeiramente então ver como funcionava e como funciona também nos dias de hoje na Nova Aliança o processo de justificação, tá? Que nada mais é, como eu já falei, expiação, perdão dos pecados nossos, tendo sempre em mente a passagem de 1 João 3,4 que nos diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Bom, o preço que nós temos a pagar em relação ao nosso pecado, às nossas transgressões, inevitavelmente é a morte, certo? Como diz em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Deus é santíssimo e qualquer tipo de transgressão, qualquer tipo de pecado, menor que fosse, nos arremessa a um estado nos qual nos impede totalmente de estarmos na sua presença e de um dia vivermos eternamente na presença do nosso Criador. A única forma que teríamos de pagar o nosso pecado com Deus seria a morte. É a única forma que teríamos de enterrar, sepultar os nossos pecados. Porém, Deus, pela sua grande misericórdia e pelo seu grande amor, elaborou um plano divino para que nem eu e nem você precisássemos pagar os nossos pecados com a nossa própria morte. Então, no Antigo Pacto, como que funcionava? Toda pessoa pecadora deveria levar até um sacerdote, até o templo, um cordeirinho, um animal inocente, sem pecado nenhum. Então essa pessoa ela apresentava esse cordeiro, essa ovelha, ao sumo sacerdote para expiação dos seus pecados. Então essa pessoa colocava a sua mão na cabeça do cordeirinho, e ele fazia o quê? Ele transferia a sua culpa, confessando o seu pecado a Deus. Então, pela misericórdia de Deus, a culpa do pecador era transferida para aquele animal inocente. Então, o que acontecia? Aquele animal ele era imolado, ele era sacrificado. Então, assim que ocorria o holocausto. Um inocente, ele morria no lugar do pecador. O inocente pagava com a sua própria vida pelo pecado daquele que cometeu o pecado. Então, é assim que funcionava na antiga aliança, no antigo pacto, o processo de justificação. Então, na verdade, o pecado ele ainda é cobrado com a morte. Ele era cobrado com a morte, mas não com a morte do israelita ou daquele estrangeiro que era convertido a Deus. Quem pagava com a morte era um animal inocente, era um cordeirinho, era uma ovelha. Então a pessoa que ofereceu aquele sacrifício teve a sua culpa perdoada, pois foi transferida ao animalzinho, então essa pessoa estava novamente justificada. Ela estava com seus pecados apagados perante Deus. Por isso então que Deus estabeleceu os sacrifícios no antigo pacto, onde um animal inocente morria no lugar do homem pecador, uma vida por outra vida. Bom, e será que depois desses sacrifícios, de um animal inocente morrer no seu lugar, eles poderiam continuar a rejeitar a lei de Deus, a rejeitar os seus mandamentos e viver da forma que bem entendessem? É óbvio que não. Eles não poderiam pagar uma dívida que tinham com Deus, proveniente do seu pecado, e continuar logo após pecando deliberadamente. E quem acabava de oferecer um sacrifício e voltasse para uma vida de pecados, estava provando de que na verdade não estava arrependido. E sem arrependimento, nós podemos ver aqui de que o sacrifício não tem nenhum efeito expiatório na vida dessa pessoa. Pois é muito importante para nós compreendermos estas engrenagens do processo expiatório através do sacrifício, nós sabermos que duas situações. O sacrifício ele só tinha efeito para expiar os pecados de quem ou pecava por ignorância, ou seja, estava pecando inocentemente, porque não conhecia aquele mandamento de Deus. Isto ocorria muito com estrangeiros que eram recém-convertidos à nação de Deus.
quando não dava tempo deles conhecerem toda a lei, todos os mandamentos, muitas vezes eles cometiam pecados por ignorância. E a outra situação é quando o pecado era cometido de forma involuntária, certo? Então há alguns pecados, algumas transgressões que são cometidas de forma involuntária. Por exemplo, a ira. Não devemos nos irar contra os nossos irmãos, mas há situações que às vezes a pessoa fala alguma coisa na rua pra gente, gera algum tipo de situações e que nós nos iramos contra ele, né? Que na nossa mente a gente até no momento de descuido planeja algum tipo de vingança. Esses pensamentos são pecaminosos contra Deus, né? A inveja, a intriga, às vezes a pessoa vê alguém mais próspero, com um carro melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, acaba por um momento de descuido, invejando, cobiçando o que é do próximo, também se trata de uma transgressão. Então há vários tipos de mandamentos que são quebrados, muitas vezes de forma involuntária, não de forma premeditada. Por exemplo, um adultério, né? Algum roubo, são pecados feitos de forma premeditada. A pessoa tem que planejar, desejar, para depois concluir a transgressão. Mas há transgressões que não. A pessoa realmente ela faz, às vezes, sem pensar. E nestes dois casos, por ignorância, certo? Ou também de forma involuntária, a pessoa ela tem o direito de ter o seu perdão através do sacrifício expiado. São apenas nessas duas situações que o sacrifício, que o holocausto cobre o pecado. É muito importante sabermos disto. Tanto que nós lemos em Levítico 4, versos 27, que mesmo a pessoa pecando ou por ignorância, ou sem premeditação, sem intenção, a culpa daquele pecado lhe recai da mesma forma sobre a vida da pessoa. Ela se torna impura, ela se torna pecadora. Então nós vemos que a expiação, ela é alcançada, o perdão do pecado, ele é alcançado mediante a pessoa ter pecado sem consciência do que estava fazendo ou por ignorância, tá? Das duas formas. Qual que é a diferença entre uma forma e outra? Uma pessoa que não sabe, ela peca inconscientemente, tá? Mas na palavra de Deus, nas Escrituras, estão apontados esses dois casos. Por ignorância, por a pessoa não conhecer, certo? Ou a pessoa mesmo conhecendo um pecado que por alguma razão, algum motivo, algum impulso, foi cometido de forma involuntária, de forma que não foi premeditada pela pessoa, certo? Então nós podemos ver de que a pessoa que ela peca sabendo do que estava fazendo, por escolha, e conhecendo a lei de Deus, conhecendo o mandamento de Deus, a expiação, o sacrifício tanto de animais quanto o sacrifício de Cristo não tem efeito sobre esta pessoa. Porque nós vemos inicialmente de que o sacrifício primeiramente deveria ser dado antes de tudo com arrependimento. E a pessoa que está em pecado, que escolheu viver uma vida de pecados, ela não tem arrependimento. Ela não tem mais esse dom do Espírito Santo do arrependimento. Ela escolheu viver no pecado. Ela escolheu virar as costas para Cristo, virar as costas para Deus e viver desta vida mundana. Então é importante nós sabermos disso. Então não há lógica sugerirmos de que após um sacrifício ter expiado o nosso pecado, seja no Antigo Pacto, pela morte de animais, ou seja, hoje, na Nova Aliança, pela morte de Cristo, que após então esse perdão, nós pedimos perdão para Deus por ter pecado na sua presença, após esse perdão nós continuarmos a transgredir os seus mandamentos. Não há lógica nenhuma disso. Já na Nova Aliança, nós não praticamos mais sacrifício de cordeiros. Nós podemos ler na Carta aos Hebreus, capítulo 9, de que todo o processo sacrificial foi transferido para Cristo. Então Cristo é o Santo Cordeiro de Deus. Então Cristo é o Cordeiro Santo de Deus, que foi imolado uma única vez para pagar o pecado de toda a humanidade. Mas é claro, todos nós sabemos que é o pecado de todo aquele que crê
e se arrepende por esses pecados. Aquele que vive num mundo longe de Cristo, que não aceitou o seu sacrifício, a sua morte irá expiar os seus pecados? Ele estará na hora do julgamento final justificado perante Deus? Obviamente que não. Para o sacrifício, então, ter a sua ação efetiva é mediante o arrependimento. Então, tanto no Antigo Pacto quanto no Novo, para alcançarmos o perdão é necessário arrependimento e fé. Por isso, então, que na ocasião da carta também que Paulo escreveu aos Gálatas, onde os judaizantes estavam tentando convencer aqueles gentios recém-convertidos a Cristo de que era necessário praticar a circuncisão para serem aceitos na aliança com Deus e terem suas transgressões passadas perdoadas, o que Paulo escreveu em Gálatas 5, verso 4? Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Então aqui Paulo explica aos Gálatas de que não era mais necessário cumprir nenhum ritual de tabernáculo para alcançar a justificação. Paulo não estava falando de santificação, mas de justificação, certo? Então todo aquele que após o sacrifício de Cristo, após os sacrifícios de animais serem cessados, não serem mais aceitos por Deus, cumprindo toda a lei cerimonial, toda a lei de rituais, de tabernáculo, todo aquele que tentava se justificar pela lei, não aceitando a Cristo, ele não fazia parte da graça de Deus. É isso que Paulo estava falando aqui em Gálatas, certo? Então, após o sacrifício de Cristo, a justificação, o perdão é dado somente através da aceitação de sua morte. Paulo não estava em momento nenhum falando de que nós não devemos mais cumprir a lei de Deus, que nós não devemos mais cumprir mandamentos, de que a lei foi abolida, a lei não vale mais, de forma nenhuma. Paulo estava explicando de que a justificação, o perdão do pecado, é alcançado agora através do sacrifício único de Jesus Cristo. Devemos então compreender de que o papel da lei de Deus, dos seus mandamentos, nunca foi perdoar. A lei moral de Deus nunca foi perdoar, e sim nos mostrarmos o que é pecado, conforme nós podemos ler aqui. Pois nenhum pecador entrará no reino dos céus. E pecado, conforme nós já vimos, é a transgressão de sua lei. Então ensinarmos de que nós devemos aceitar a Cristo, a partir do seu sacrifício termos nossos pecados, as nossas transgressões aos mandamentos de Deus perdoados, e a partir daí continuarmos ainda a negar a sua lei, a negar o cumprimento dos seus mandamentos, é no mínimo desdenhar do seu sacrifício. Então podemos ver que santificação e justificação, apesar de serem coisas completamente diferentes, devem andar umas de mão dadas com a outra em nossa vida. Pois de nada adianta nós termos o nosso pecado, o resultado das nossas transgressões, a lei de Deus, perdoadas, e continuarmos a praticar transgressões. De nada resolveria você ter uma dívida paga e continuar a adquirir dívidas. Pois mesmo tendo nossos pecados pagos pelo sangue de Cristo, nós devemos continuar caminhando, guardando os mandamentos de Deus, para que nossa vida seja uma vida em santidade. Então é um grave erro entendermos de que em Cristo a lei de Deus foi abolida. Cristo falou na sua primeira menção nas Escrituras do Novo Testamento, em que Cristo se refere à lei de Deus, o que ele diz em Mateus 5,17? Não pensem que vim abolir a lei aos profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Muitos entendem que esse termo cumprir é que ele veio finalizar. Não tem nada a ver com isso. Inclusive eu tenho um estudo sobre isso em slides aqui no meu canal, certo? Mas estarei em breve reapresentando, desse formato, está explicando pessoalmente. Cristo não veio cumprir no sentido de finalizar. Tanto que no verso, se você ler o verso 18 e 19, os próximos versículos, o que Cristo diz?
que até que céus e terra passem, deixem de existir, nenhum tio da lei será retirado, será desconsiderado. No verso 19, ele também fala: todo aquele que ensinar que não se deve guardar a lei e não a guardar também, será considerado o menor no reino dos céus. E todo aquele que guardar a lei e ensinar a guardar, será tido como grande no reino dos céus. Então, como que Cristo, ele diz que veio cumprir o significado de anular a lei? Ele mesmo falou que não veio abolir, ele veio dar cumprimento à lei, seguimento à lei de Deus. O que foi descontinuado foi a necessidade, então, conforme nós vimos, de sacrifícios de animais, de todo ritual de tabernáculo religioso para perdão dos pecados. Ok? Então agora o perdão, a expiação, a justificação não é alcançada mais pelo cumprimento da lei cerimonial, e sim pela fé em Cristo. Então, com esse estudo, nós podemos perceber de que Romanos 10,4 não quer dizer, na verdade, a seguinte frase, como está escrito em algumas versões: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Junto com a forma original no grego koiné, e com um pouco de entendimento que nós obtivemos com esse estudo sobre santificação e justificação, na verdade, Romanos 10,4 quer falar o seguinte: porque o fim da lei é Cristo para o perdão dos pecados de todo aquele que crê. Então, na verdade, Cristo findou a necessidade de se praticar a lei cerimonial para obtermos o perdão dos nossos pecados. Basta termos fé e aceitar o seu sacrifício. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo, espero ter sido claro. Qualquer dúvida, podem me chamar no meu WhatsApp ou deixar uma mensagem aqui no final do vídeo, abaixo do vídeo. Peço a quem não é inscrito no meu canal que clique no botão se inscrever, ative o sininho para receberem notificações automáticas assim que eu postar novos estudos, e ajudem também compartilhando todos os estudos do canal CCB Estudos com a Irmandade nos grupos de WhatsApp, no Facebook, ok? Então agradeço a sua participação, saúdo-vos com a santa paz de Deus, que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.